Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Então, a aula de hoje, nós vamos iniciar um tema que é conhecido como bioenergética. Que é, como o nome diz, é a forma pelo qual os seres vivos vão conseguir energia para se manter vivo. Tá? É um tema que é bastante explorado no vestibular e a gente vai começar com a fotossíntese, certo? Então, foto de luz e síntese da reação de sintetizar. Então, quais são os reagentes da fotossíntese? Os reagentes da fotossíntese são o gás carbônico, dióxido de carbono, que é eliminado para a atmosfera através da combustão, da queima de matéria orgânica. Ele é eliminado para a atmosfera através da nossa respiração e ele é eliminado também através da decomposição. Então, nós temos 3 fontes emissoras de gás carbônico para a atmosfera. Quais são elas? A combustão, a respiração e a decomposição. Lança esse gás carbônico para a atmosfera e os seres vivos fotossintetizantes vão absorver esse gás carbônico para poder produzir matéria orgânica. Tá? Outra fonte, outro reagente da fotossíntese é a água, que a planta vai absorver do solo por osmose, através dos pelos absorventes, vai subir pelo xilema e vai lá para a folha. Né? Lembrando que 90% da água que a planta absorve do solo, ela elimina para a atmosfera na forma de vapor. 10% ela vai usar para a sua vida, para fazer as suas reações químicas, uma vez que a água, como já foi visto, é o solvente universal, participa de todas as reações químicas que acontecem na nossa célula. Então, esses são os reagentes, são substâncias inorgânicas, são substâncias de baixo valor energético. A reação química de síntese, ela consome energia. Que tipo de energia vai ser usada? A energia luminosa. E quando a gente fala em energia luminosa, gente, é qualquer fonte de luz, não só o Sol. O Sol é a principal, mas qualquer outra fonte de luz serve para desencadear o processo da fotossíntese. E o pigmento verde, chamado clorofila, que está lá nos cloroplastos, a organelas que cedia a esse processo chamado de fotossíntese. Então, lá no cloroplasto, esses reagentes, na presença da luz da clorofila, vão reagir e a planta vai produzir, então, uma substância orgânica, por exemplo, a glicose. C6H12O6, estudamos lá na composição química da célula. Então, vocês lembram qual é a função da glicose? É a função energética. Tá? Então, a planta vai transformar a energia luminosa em energia química, vai produzir água e vai ainda produzir o gás oxigênio, que quando em excesso, ele é lançado para a atmosfera, para nós usarmos esse gás na nossa respiração. Essa glicose, a planta vai usar para quê? A planta vai usar essa glicose na respiração dela, que ela vai decompor a glicose, liberar a energia contida na glicose para produzir ATP. Para que mais que serve? A planta, quando produz mais glicose do que ela precisa, ela pode juntar essas moléculas de glicose formando um polímero, um polissacarídeo, por exemplo, o amido. Qual é a função do amídio? Reserva energética dos vegetais. E a planta precisa produzir células. As células vegetais, ela tem uma parede externa. Feita do quê? Feita de celulose. E celulose é feita do quê? De glicose. Então, esses são os destinos que essa glicose vai ter lá na planta, certo? E depois, ela entra na cadeia alimentar e esse amido vai acabar indo lá para os consumidores primários, secundários, terciários, etc., para a gente poder, nós, heterótrofos, podermos produzir os nossos ATPs para nos manter vivos e manter a nossa matéria também. Então, o que é fotossíntese? Existem várias maneiras de você definir o que é fotossíntese. Fotossíntese pode ser definido como a transformação de substância inorgânica em substância orgânica na presença da luz.
pode ser definido como sendo a transformação da energia luminosa em energia química. Lembrando que energia ninguém cria, energia se transforma. E a planta ela consegue transformar a energia luminosa em energia química para ser usado pela célula. Esse processo aqui ele ocorre todo dentro do cloroplasto. O cloroplasto tem duas áreas bem distintas. Os tilacoides, que são dobras que tem na membrana interna do tilacoide, e o estroma. Né? E é nessas regiões que ocorre esse processo, que são divididos em duas etapas. Quais são as etapas da fotossíntese? A etapa química, ou fotoquímica, perdão, tá? Que para acontecer precisa da luz, por isso que é fotoquímica, a reação química para acontecer precisa da energia luminosa, obrigatoriamente, sem luz não tem fotossíntese, e ela ocorre nos tilacoides, tá? É a primeira etapa. Sem essa primeira etapa não tem a segunda. Para essa etapa poder existir, precisa da luz. Então a gente costuma dizer para vocês que sem luz não tem fotossíntese, tá? Nessa etapa, acontecem duas reações importantes. Uma delas é a famosa, super explorada em prova, fotólise da água. Foto, luz, lise e quebra. Então, o que é fotólise da água, galera? É a quebra da molécula de água pela luz. Tá? Esquematizando aqui para vocês, a luz vai incidir sobre a molécula de água lá no tilacoide, certo? E vai quebrar as ligações que unem esses átomos aqui. Vai liberar o oxigênio, que vai reagir com outro oxigênio da quebra de outra molécula de água e formar o gás oxigênio. Esse gás oxigênio bem aqui, certo? Então, o gás oxigênio existente na atmosfera terrestre, ele se origina da fotólise da água. Ou seja, da quebra da molécula de água pela luz. Tá? Então, o gás oxigênio é um componente da atmosfera terrestre que é fruto de uma reação química da fotossíntese. E os hidrogênios, os prótons de hidrogênios, eles vão ser aceptados por uma molécula conhecida como NADP. Esse NADP é uma molécula que transporta esse hidrogênio. Esse hidrogênio vai sair daqui carregado de energia. O NADP vai reagir com esse hidrogênio e vai se reduzir, sofrer uma reação de redução. E ele vai se converter em NADPH2. Esse produto aqui, NADPH2, ele é produzido nessa primeira etapa, mas ele vai ser consumido na segunda etapa. Certo? É esse hidrogênio aqui da molécula de água que vai ser usado para produzir a glicose. A próxima etapa, a próxima reação dessa etapa é conhecida como fotofosforilação oxidativa, que nós vamos ver aqui na sequência. A segunda reação que acontece na primeira etapa da fotossíntese, ela é conhecida como fotofosforilação oxidativa. Foto, porque a luz tem que estar presente. Fosforilar. O que significa fosforilar? Fosforilar significa colocar um fosfato inorgânico, representado aqui de PI, P de fosfato, I de inorgânico, em uma molécula de ADP, para ele poder se converter em ATP. E é oxidativa por quê? Porque vai acontecer a oxidação da molécula de clorofila. Então, o próprio nome da reação já nos indica o que está acontecendo. A luz, ela vai incidir sobre a molécula de clorofila. Lembra lá da reação da fotossíntese que eu pus para vocês, certo? A energia luminosa vai fazer com que um elétron dessa clorofila saia, e a energia desse elétron vai servir para colocar um fosfato a mais no ADP para poder se transformar em ATP. Então, aqui está acontecendo a fosforilação. Lembrando que fosforilação acontece tanto na fotossíntese quanto na respiração.
Ambas produzem ATP. Ah, professor, o que a fotossíntese e a respiração têm em comum? Ambas produzem ATP, sendo que na fotossíntese esse ATP é produzido a partir da energia luminosa e lá na respiração a partir da energia da glicose, certo? E a segunda etapa da fotossíntese é chamada de etapa química ou enzimática, conhecida também como o ciclo de Calvin. Então, observem que nessa etapa é que vai participar o gás carbônico. Então, em qual etapa, uma pergunta na prova, em qual etapa da fotossíntese o gás carbônico participa? Da segunda, certo? Esse gás carbônico ele vai reagir com NADPH2, que foi produzido lá na fotólise da água, vai usar a energia desse ATP, que usou a energia luminosa, agora vai usar a energia do ATP, para isso aqui reagir num ciclo, por isso que é ciclo de Calvin. Vai ter um ciclo, 6 voltas, para produzir o quê? A glicose, que a gente viu lá no começo, vai servir para respiração, para a planta, para produzir amido, produzir celulose. Quando o NADPH2 perder o H para o gás carbônico, ele volta a ser NADP e volta lá para aquela etapa da fotólise da água. O que era ATP, quando perde o último fosfato, se transforma em ADP mais PI. Então, o que é que nós temos aqui? De forma bem resumida, a produção do carboidrato. Em qual etapa da fotossíntese a glicose é produzida? Na segunda. Em qual etapa da fotossíntese o gás carbônico participa? Da segunda. Qual é o papel do gás carbônico na fotossíntese? Ele é um aceptor final de hidrogênio, já que o aceptor intermediário é o NADP. Certo? Em que etapa da fotossíntese é produzido o gás oxigênio? Na primeira. Da onde surge o gás oxigênio do nosso planeta, nossa atmosfera? Da fotólise da água. Então, meus amigos, de uma maneira bem objetiva, são essas duas reações, a primeira etapa, a etapa fotoquímica, e a segunda etapa, a etapa química ou enzimática, que acontece na fotossíntese. Nas próximas aulas, nós ainda iremos discutir um pouco sobre outros pontos importantes desse processo que é vital para a manutenção da vida do nosso planeta. Muito obrigado e até a próxima aula.